Aleluia, louvado seja o Senhor pela vida do pastor Paulo. Eu saúdo a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma alegria enorme estar aqui nesse altar, uma honra poder fazer parte daqueles que têm um coração no reino, pastor, forte. Louvo a Deus pela vida do pastor Paulo. Pastor Paulo Menezes é o meu mentor, pastora Nerli é o meu mentor, pastor presidente dessa igreja, homem de Deus, pastor Josué Gouveia. Louvo a Deus também pela vida do meu pastor, que foi meu pastor durante a infância, adolescência e juventude. Dei muito trabalho para ele, pastor Océlio Nauá de Araújo, lá da cidade de Tucuruí, no Pará. E trago também os abraços do meu pastor de honra, pastor Welton Lemos, que está conosco aí na batalha. O pastor falou que estamos no jornalismo, estamos juntos aí lutando pela comunidade. Não é fácil, já peço a intercessão da igreja. E está ali uma caravana de intercessoras e intercessores que vieram hoje. Pastora Dalma, muito feliz, obrigado, viu? Que Deus abençoe sua vida. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 11. Glórias ao nosso Senhor. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Se fosse para ir embora, era só dar as bênçãos apostólicas, já estaríamos revestidos pelo Espírito Santo do Senhor. Mas ainda tem uma palavra. Deus ainda quer falar no coração de alguém nessa noite. Aleluia. No dia seguinte, partiu Jesus para uma cidade chamada Naim, e com ele caminhavam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade a acompanhava. Ao observá-la, o Senhor se compadeceu dela e a encorajou: não chores. E aproximando-se, tocou no esquife. Então os que carregavam pararam, e Jesus exclamou: jovem, eu te ordeno, levanta-te. No mesmo instante, o jovem que estivera morto se pôs sentado e começou a conversar. E assim Jesus restituiu o jovem à sua mãe. Todos foram tomados de grande temor e louvaram a Deus, proclamando: grande profeta foi levantado entre nós, e Deus veio salvar o seu povo. Estas notícias a respeito de Jesus circularam por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Podeis assentar dando glória a Deus. Recentemente o bilionário Elon Musk tentou lançar o maior foguete já produzido pela mão humana ao espaço e falhou. Se ele e a NASA soubessem que o glória a Deus que é emitido nesta congregação rasga a atmosfera e as galáxias e chega até o trono do Senhor, eles estariam aqui, porque aqui de fato tem um povo que adora ao Senhor. Aleluia. Essa história muito conhecida, evidenciada pelo evangelista Lucas, em grego, nos traz em detalhes a história de uma mulher que perdeu o seu único filho. O que chama a atenção é que não é a primeira vez que essa mulher experimenta o sabor amargo da morte, pois ela era viúva. O sustento de sua casa já tinha ido embora uma vez, e agora a sua descendência, o seu único filho, também partira. O doutor Lucas não nos revela o motivo, a causa da morte desse rapaz, mas ele revela alguns detalhes importantes, alguns detalhes cruciais que às vezes a gente lê tão rápido a Bíblia Sagrada e pode até passar batido. Mas eu quero trazer para vocês algumas evidências de alguns encontros que aconteceram somente neste episódio. Temos uma mulher que sofreu com a morte do seu marido e com a morte também do seu filho. Contudo, a Bíblia registra que tem uma multidão acompanhando ela. Essa multidão, provavelmente formada pelos elos culturais da época, por pessoas que estavam ali para chorar e para trabalhar também, pois tinham os carregadores do esquife. Os judeus normalmente não tocavam
em cadáver. E Jesus estava observando essa mulher. Jesus percebeu a dor no coração dela, e é magnífico ver a compaixão brotando do Filho do Senhor, ao observar um ser humano em sofrimento. Ele não se contenta em somente observar, e ele se aproxima dela e diz: não chores. Como não chorar na perca de um filho? Como não engolir um choro, meu Deus, numa perca tão dramática? E eu já começo dizendo para você nessa noite o seguinte: tem pessoas que se perderam na dor e esqueceram de ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo, que nessa noite para você é: não chores. Ele ainda te observa, Ele ainda te vê, Ele ainda te sonda, Ele ainda te conhece. E chega um momento aqui, que nós percebemos um grande encontro, um encontro de sentimentos. O sentimento de uma multidão que acompanhava Jesus, sentimento de alegria, pois muitos eram curados por onde Jesus passava. Uma multidão que evidenciava a presença do Senhor Jesus Cristo e a sua grandeza como autoridade espiritual. Temos do outro lado, porém, saindo pelas portas da cidade, um local, diga-se de passagem, utilizado por mercadores e pessoas para fazerem negócios à época. E temos uma multidão triste, chorando, profissionais carregando um corpo já sem vida. É um encontro de sentimentos, um choque natural que chamou a atenção pelo fato de que uma mulher estava desamparada a partir daquele momento, pois o sustento da vida dela, que seria o seu filho, seria enterrado. Estavam a caminho do cemitério. Na geografia bíblica nós entendemos que Naim estava sobre um morro, era uma currutela, como diz lá na minha terra, no Maranhão. Mas olha só, Jesus Cristo tinha um encontro marcado com aquela mulher, antes mesmo dela saber que Jesus era o Senhor na vida dela. Eu digo para você que Jesus Cristo já sabia que iria encontrar, por isso observava ela. A multidão que acompanhava Jesus talvez não entendesse nada naquele momento, mas nós percebemos a grandeza do Mestre ao observar a dor de uma mãe enterrando seu filho. Tem pessoas aqui que estão a caminho do cemitério, igual aquela mulher, mas o Senhor Jesus Cristo, mais uma vez eu te digo, Ele te observa, e hoje é o dia do teu milagre. Hoje é o dia em que o cortejo rumo ao cemitério será cancelado pelo dono da vida. Não importa o sentimento que esteja esmagando, angustiando o seu coração. Nós estamos falando de um encontro com a vida, um encontro com o Senhor Deus Todo-Poderoso, um encontro que pode ser decisivo na minha e na sua vida, e que às vezes deixamos, pastor Paulo, deixamos esse encontro para depois, devido ao cotidiano, devido ao cansaço, devido ao feriado. Aproveitar um descanso, talvez uma boa noite de descanso, em uma segunda-feira, mas ainda teve aqueles que vieram aqui nessa noite, ainda teve aqueles que nos acompanham através desse material que está sendo transmitido, que está tendo um encontro de fato com o Espírito Santo do Senhor. E eu te digo, aquilo que estava morto, Ele pode cancelar o enterro, meu irmão, porque Jesus Cristo está na casa. Jesus Cristo te visita nesse momento, porque mais uma vez eu repito, não importa o sentimento de dor, de angústia no seu coração, o meu Deus, Ele chegou e diz para você: não chores, aleluia. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Quando falamos de relacionamento é muito complicado, é muito difícil. O pastor Paulo introduziu aqui de uma maneira fantástica, pastor, a respeito da compatibilidade de intenções em um relacionamento. Qual seria a intenção do mestre em chegar em uma mulher que não teria nada para oferecer para ele naquele momento? Pois ela estava vindo de perdas constantes em sua vida, de sofrimentos, de fracasso. Na visão humana, talvez o último lucro social que ela desse seria o enterro do seu filho. A Bíblia registra que filhos também representam história. Quando
os evangelistas, o evangelista Mateus, de fato, ele faz questão de explicitar a genealogia, até chegar em Jesus. Ele está explicando para a gente que o filho faz parte da nossa história. E naquele momento tinha uma mulher enterrando a sua história, indo em direção do cemitério. Jesus estava subindo rumo a Nínive, e ela junto com a multidão já estava se preparando para descer rumo ao cemitério. Ei, segura na ladeira aí, meu irmão, segura o pipoco, porque Jesus Cristo vai deixar desempregado o coveiro. Eu não quero saber qual que é o teu sonho, o que tenha morrido na sua vida, mas eu tenho a coragem e o temor de dizer que o meu Jesus ainda ressuscita sonhos. Aquilo que na visão humana parecia estar perdido, pois aqui nós temos a evidência de um médico contando essa história. Aquele corpo já não tinha mais circulação corpórea, já não tinha sinais vitais, já não tinha batimentos cardíacos, o pulmão dele já não enchia de ar. Para o ser humano, para o médico, estava cancelado aquele sonho. A história daquela mulher, de fato, acabaria ali. Assim como acharam também na filha de Jairo. No momento em que Jesus diz para aquele pai e para aquelas pessoas que estavam ali com aquela menina já em óbito: calme, porque ela só dorme. Riram, a Bíblia diz que riram dele. Mas Jesus, com toda a sua autoridade, ordenou que a menina levantasse, assim como ele ordenou que este menino também levantasse. E ele se levantou, mostrando para nós, em nossa pequenez, em nossa insignificância, que ele tem o controle de tudo em nossa vida. A multidão pode até rir de você, a multidão pode fazer de tudo para o cortejo continuar, a multidão pode até fazer você querer se distanciar de Jesus, assim como aconteceu com Zaqueu. Ei, ele foi adiante. E a mensagem que eu tenho para você nessa noite é: passe adiante, que Deus proverá a figueira. Oh glória, aleluia. Não é a multidão que irá atrapalhar os teus sonhos, pois assim tinha uma multidão com Jesus e tinha também uma multidão com aquela mulher. Meu Deus, já tem gente pegando aqui. Estamos cercados de pessoas que batem em nosso ombro e dizem que estão torcendo por nós. São os carregadores de esquife, pastor. Eles estão querendo lucrar no seu fracasso. Eles estão querendo ver a sua história ir em direção da cova e ali finalizar tudo aquilo que Deus projetou para você. Mas será que é só eu que creio no Jesus que ressuscita sonhos? Eu estou sozinho aqui? Não estou não. Oh glória! Tem mais irmãos e irmãs que creem assim como eu, que o meu Jesus, ele ressuscita, ele cura, ele faz milagre. Eu não sei qual que é a doença que está te oprimindo, que está te sufocando, se é biológica ou se é espiritual. Como assim, meu irmão? Lucas capítulo 13, versículo 10, registra, evidencia a história de uma mulher que se aproximou enquanto Jesus pregava no sábado. Essa mulher estava curvada, ela não conseguia se endireitar, e Jesus deixa bem claro que tinha demônios aprisionando aquela mulher. São doenças que o inimigo coloca na vida da pessoa para tentar frustrar os sonhos dela, os objetivos e até mesmo o ministério. Mas de fato, quando se tem um encontro com o Mestre, oh glória, meu irmão, pode fazer 18 anos, como esta mulher estava doente há 18 anos, pode fazer 30 anos, pode fazer 38 anos, se o meu Jesus entrar na sua vida, eu garanto para você, eu não tenho o selo do Imetro, pastor, mas eu tenho Jesus de Nazaré, que a sua vida será transformada pelo poder da palavra do Senhor. Oh glória a Deus, aleluia. Temos mais um encontro de inimigos. Em um mesmo episódio podemos
ler e identificar o encontro de inimigos. A vida e a morte em um encontro épico. O morto sem nenhum sinal vital, sem nenhuma esperança, mas aquele que é o único caminho, aquele que é a verdade, e aquele que a vida vinha subindo a ladeira. Ele vinha subindo enquanto o cortejo ia descendo. Ei, eu quero saber em qual multidão você está nessa noite. Você está naquela que está descendo rumo ao cemitério, ou você quer estar na multidão feliz e alegre, subindo com Jesus? Aleluia! Oh glória! Nesse encontro aqui, o inimigo tenta, de alguma maneira histórica e fatídica, mostrar que Jesus não tinha poder absoluto sobre a morte. Mas temos um fato em que aquele corpo gelado, que estava sendo carregado por aquelas pessoas, em direção da cova, que ali não era somente uma pessoa, somente um filho, mas como já dissemos, era a história daquela viúva. Quando Jesus deu a ordem, levanta-te, a biologia caiu por terra. A fisiologia parecia não existir. A anatomia parece que ficou ultrapassada, pastor. Por quê? Porque o encontro da morte foi com a vida. E a vida é Jesus, o nosso único caminho. E detalhe, atenção você que está me ouvindo nesse momento. Se você tiver um encontro com Ele, você está tendo um encontro com a vida. E automaticamente aquilo que estivera morto em sua vida, ressuscitará. Porque não há morte que fique de pé diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há problema, não há enfermidade, não há maldição hereditária que se permaneça de pé diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Diante de mim, diante do pastor, pode até ficar, pastor. Mas se clamarmos pelo poder e pelo sangue do nosso Senhor, eu garanto que o inimigo sai. E vale repetir isso. É mensagem de fé? Claro que é. Você já deve ter ouvido isso quantas vezes na sua vida. Mas e o encontro? Você teve realmente um encontro com Cristo? Você teve um encontro com o dono da vida? Um encontro com aquele que o sobrenatural aqui na terra era questão de perspectiva para ele. Aquele que chegou um dia andando sobre as águas e até os seus companheiros acharam que era um fantasma. Meu irmão, se a gravidade não consegue segurar esse Jesus, não é a sua falta de fé que fará, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. Oh glória a Deus. Percebemos um claro encontro de multidões, um choque que aconteceu naquele lugar. Duas quantidades de pessoas significativas se encontram com destinos totalmente diferentes, sentidos opostos. Alguns estavam carregando um morto, indo em direção do cemitério. Outros estavam saltitando de alegria, pois acabaram de ser curado pelo mestre. Jesus, por onde ele passava, deixava um rastro de milagre, um rastro de bênção, porque por onde ele passa, a vida daqueles que são alcançados por ele não permanece da mesma forma. Aleluia! Temos aqui então essas duas multidões, que até então estavam percorrendo caminhos diferentes, uma subindo para a cidade, a outra descendo em direção ao cemitério. Mas quando Jesus Cristo dá a ordem e toca no esquife, o menino se levantou e começou a conversar. O doutor Lucas, muito detalhista, não registrou o que esse rapaz conversara ali naquele momento. Não registrou também o nome da sua mãe, a sua genealogia, não foi preciso. Agora ele evidenciou a presença de duas multidões diferentes. A multidão que estava junto, entre aspas, com aquela viúva, provavelmente ela nunca mais veria aquelas pessoas que estavam acompanhando.
Porque tem gente que só está com você no momento da dificuldade, dizendo com hipocrisia que está com você para o que der e vier. Aquela mulher sabia que não teria mais jeito na sua vida. Aquela mulher sabia que não tinha mais o que fazer, porém, contudo, todavia, Jesus Cristo parou o esquife. As multidões se misturaram ali, e eu consigo imaginar, eu consigo ver até pelos olhos da fé naquele momento, em que há uma mistura de gente, uns chorando, outros alegres, e começam a ficar perplexos. Por quê? Não estava morto, agora está vivo. Tem pessoas que estão do seu lado, que estavam até carregando o esquife com você, mas quando o teu sonho for ressuscitado pelo nosso Jesus, elas ficarão tristes, porque não era isso que elas queriam. Elas queriam que o enterro prosseguisse. Elas queriam que a cova que estiver aberta fosse utilizada para sepultar aquilo que você estava levando. Mas Jesus, em sua bondade eterna, mas Jesus, a vida, o caminho, naquele encontro deixa bem claro que a multidão temeu a obra que foi feita naquele lugar. Poderão até ficar tristes, poderão até se entristecer com a sua vitória, mas Jesus Cristo de Nazaré, Ele vai fazer algo surpreendente na tua vida, a ponto de pessoas que te viram na prova, frustrados, olhar para você e não te reconhecer. Meu Deus, mas não estava morto, não estava vestido, agora está vivo, está alegre, está prosperando, está saudável. O reflexo do encontro com Jesus Cristo é sobrenatural. Oh glória! O reflexo desse encontro de multidões será nítido na tua vida. Eu não sei, e volto a repetir, não quero saber o que você está levando em direção da cova, mas Jesus Cristo está aqui nessa noite para restituir a tua história, restituir o teu sonho, porque é só dele, e por ele, e para ele são todas as coisas, inclusive a glória do milagre que ele irá operar na sua vida. Oh glória a Deus, aleluia! Para concluir, temos o encontro de dois filhos únicos. Um estava morto, mas ia ficar vivo. O outro estava vivo, mas iria morrer, para poder ressuscitar, para poder dar a vida por pessoas pecadoras, assim como eu, assim como o pastor falou, assim para o fofinho. Eu não merecia, você não merecia, mas a sua graça, a sua misericórdia nos alcançou. A misericórdia e a graça do nosso Senhor te alcança nessa noite. E eu quero ser profeta de Deus nesse momento para a sua vida e dizer que a graça do nosso Senhor está te alcançando de fato, e aquilo que estava morto irá ressuscitar. Os teus planos, a tua história, os teus objetivos, o teu trabalho poderiam estar tentando sepultá-los, mas Jesus Cristo entra na sua vida nesse momento. Oh glória! Oh glória, onde há vida, a graça, onde há vida, a misericórdia, mesmo imerecidamente, aleluia. Nesse encontro de filhos, fico imaginando, aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem, os teólogos dizem que ele poderia ter até 24 anos de idade, ele, do outro lado da vida, recebendo uma ordem, levanta-te. E quando ele volta, cercado de multidão que estavam atemorizadas com aquilo que Jesus fez na vida dele. Olha só o testemunho desse rapaz.
Aqui encerra dizendo que as notícias a respeito de Jesus ultrapassaram as fronteiras daquele lugar. Foram além das fronteiras da cidade e também da Judéia, porque não tinha WhatsApp, meu irmão, não tinha Facebook, não tinha Telegram, mas tinha Jesus operando o sobrenatural. Podem não, meu Deus, o prefeito pode não saber o teu nome, o governador pode nem saber que você existe, mas Jesus Cristo, nosso Deus, Ele te chama pelo teu nome. Ele passará contigo no momento de dificuldade. Quando você passar pelas águas, elas não te afogarão. Quando você passar pelo fogo, Ele não te queimará e nem arderá em ti, porque essa é a promessa. E quem tem a promessa aqui nesse lugar, aleluia, oh glória a Deus, aleluia, louvado e engrandecido seja o Senhor. Para concluir, temos um encontro de portas. Essa mulher deve ter saído da porta de sua casa totalmente desenganada, achando que nada mais faria com que ela voltasse sorrindo por essa mesma porta que ela passara. E nesse momento que está escrito, ela está saindo pela porta da cidade, com a mesma dor, com o mesmo amargo da morte, levando o seu filhinho. Tem mais uma porta? Tem uma porta que não vai te ver passar por ela, que é a porta do cemitério. A porta do cemitério não será, meu Deus, será fechada sobre tua vida. Se fizer alguma obra de feitiçaria contra ti, como diz o pastor Paulo, eu tenho pena do sapo que colocaram o seu nome na boca dele. Não pode ser capivara, né, pastor? Senão o Ibama dá problema. Meu Deus. A porta do cemitério não verá você passando por ela. Sabe por quê? Porque em João, capítulo 10, versículo 9, diz: eu sou a porta. Quem vier e passar por mim, salvar-se-á. Aleluia. Jesus Cristo é a porta. Jesus Cristo é o caminho, é o único caminho, é a única ressurreição, é a única vida. Não há outra responsabilidade de caminho, pois se tivesse outro caminho seria muito fácil para nós. Mas somente Ele é o caminho, e tem que ser dito porque é a palavra. Se tivessem outras formas de alcançar a salvação, de alcançar a Deus, seria fácil demais. Mas carregamos o peso e a responsabilidade e a autoridade de dizer que somente Ele é o único caminho, é a única forma de acesso, é a única ressurreição, é o único favor imerecido em nossas vidas, é o único sacrifício perfeito. Gênesis capítulo 3, Deus restaura a aliança com o homem através das roupas feitas com sacrifício de animais. Foi o primeiro sacrifício. Porém o Cordeiro perfeito, imaculado, morreu para dar a vida para mim e para você. E eu digo nessa noite aqui para ti, é vida com abundância, é vida com graça. As portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida. A porta do cemitério será fechada. Aqueles que estão achando que vão colocar o esquife na cova estão desempregados a partir desse momento, porque Jesus Cristo está chegando na casa. Jesus Cristo está vindo para restituir aquilo que alguém tinha perdido. E hoje é noite de resposta, é noite de restituição, é a noite em que Deus tem um encontro contigo. É a noite em que Deus tem um encontro com a tua alma, um encontro verdadeiro, não um encontro passageiro, não somente uma liturgia aqui na igreja, mas um encontro que transforma, meu Deus, um encontro que traz vida, um encontro que quando você passa por ele, aquilo que estava morto vive, porque Ele é vida, Ele é amor. Oh glória a Deus.
Espírito Santo de Deus, Tu és maravilhoso. Só a Tua graça nos basta, meu Deus. Se coloque de pé nesse momento. Eu não sei o que você perdeu. Eu não sei o que você está buscando. Eu só sei que hoje é noite de resposta e de restituição. É noite de restituir aquilo que foi perdido na sua vida. Se alguém na sua família se perdeu, coloca no altar, coloca na presença de Jesus, coloca na mão de quem pode dar vida. E se você tem algum pedido, se você tem algum clamor para fazer, é momento de vir no altar, com a permissão do nosso pastor. Vem aqui na frente, os pastores irão orar mais uma vez por você. Você receberá a restituição de Deus nessa noite. A minha palavra, ela volta vazia, mas passará o céu, passará a terra, a palavra do Senhor não passará. Vem aqui na frente, aleluia. Banda, faz si menor para mim que eu vou dar trabalho para vocês. Os planos que foram embora, os sonhos que se perderam, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Eu te apresento nessa noite, meu Senhor, aquilo que precisa ser restaurado, restituído na vida dessas pessoas. Meu Deus, só Tu tem o poder. Só Tu, meu Pai, tem autoridade. Só Tu tem a vida, meu Deus. Só Tu pode restaurar, devolver, trazer de volta para casa, meu Pai. Sara, meu Deus. E refrigera minha alma. Oh, glória a Deus. O Espírito Santo do Senhor está aqui nessa noite. Apresente para Ele, rasgue no altar aquilo que estava morto na sua vida. É tempo de restituição. Tenha fé. Faça como a viúva de Naim. Jesus falou para ela não chorar. Se fosse outra, iria questionar. Mas eu perdi meu filho. Mas ela não questionou. É momento de restituir. É momento de ter de volta. É momento de trazer para casa a presença do Espírito Santo do Senhor Deus. Aleluia. Eu quero de volta o que é meu. Depois que eu aceite a dor, restitui e leva minhas águas tranquilas, sabe, e refrigera minha alma, restitui. Olhe para mim aqui. O Dani falou algo interessante aqui. Quando Jesus chega na casa de Jairo, ele encontra a família, logicamente, os amigos, familiares, vizinhança e as carpideiras chorando na sala pela morte da filha de Jairo. Carpideiras era a profissão na época. Eram pessoas que ganhavam para chorar nos velórios. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Ninguém vai lucrar com a tua derrota. Ninguém. Vão te ver de pé. Tem gente, irmão, que se alegra com a perca do outro. Tem gente que dá, quando fulano, rapaz, bateu o carro, bateu, eu sabia.
Sabia que ia bater o carro. Parece que ele já estava esperando. Só que Deus vai honrar teu propósito.